O que você vai ouvir agora pode chocar seu cérebro. Literalmente. Uma mulher repetiu uma frase por 43 dias. Resultado? R$200 mil apareceram na vida dela. Como um efeito dominó. Espera, antes de você desligar, pensando que é mais uma história de manifestação, deixa eu te contar algo que a ciência descobriu sobre o seu cérebro. Algo que vai mudar tudo o que você pensa sobre dinheiro. Você já sentiu aquela sensação estranha? Quando pensa em dinheiro e seu peito aperta. Quando o coração acelera só de imaginar as contas do mês. Isso não é só ansiedade. É seu cérebro literalmente se desligando das possibilidades. Neurocientistas da USP fizeram um experimento chocante. Pegaram pessoas com dificuldades financeiras, colocaram elas dentro de máquinas que escaneiam o cérebro e descobriram algo assustador quando essas pessoas pensavam em dinheiro. Partes inteiras do cérebro simplesmente apagavam, como se alguém tivesse desligado a energia de uma cidade inteira. As áreas responsáveis pela criatividade, desligadas. As áreas que veem oportunidades, apagadas. As áreas que tomam decisões inteligentes, completamente dormentes. Agora imagina isso. Seu cérebro desligado exatamente quando você mais precisa dele funcionando. É como tentar dirigir de olhos vendados numa estrada cheia de oportunidades. Mas aqui vem a parte que vai te surpreender. Os mesmos cientistas descobriram algo revolucionário. Existe uma forma de religar essas áreas, de acordar seu cérebro para o dinheiro. E não é meditação de 2 horas, não é visualização complexa. É algo muito mais simples. Tão simples que você vai duvidar que funciona. Lembra da Catherine? A mulher dos R$200 mil? Ela não sabia de nada disso. Ela só estava desesperada, prestes a perder a casa. Com o filho precisando de cirurgia, sem ver saída. Foi quando ela encontrou uma frase. Uma frase específica que, segundo a neurociência, funciona como um código secreto. Uma chave que destrava as partes adormecidas do seu cérebro. Você pode estar pensando, mas como uma frase simples pode mudar minha situação financeira? Deixa eu explicar o que acontece dentro da sua mente quando você repete essa frase. Primeiro, ela ativa o que os cientistas chamam de circuitos cerebrais da prosperidade. São trilhas no seu cérebro que estavam cobertas de poeira. Trilhas que ligam você às oportunidades ao seu redor. Segundo, ela diminui a atividade da amígdala, aquela parte primitiva do cérebro que entra em pânico quando pensa em dinheiro. Com a amígdala mais calma, você consegue pensar com clareza. Terceiro, e isso é o mais importante, ela aumenta a produção de dopamina nas áreas certas. A dopamina não é só sobre prazer, é sobre motivação. É o combustível que faz você agir. Mas tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas não sabe. A frase não pode ser qualquer uma. Ela precisa ter uma estrutura específica, uma frequência específica. Palavras que ressoam com a frequência natural do seu cérebro. Catherine descobriu isso por acaso. Ou melhor, o acaso descobriu ela. Era uma quarta-feira à tarde. Ela estava na parada de ônibus, voltando de mais um teste seletivo sem sucesso. Foi quando ouviu uma conversa estranha atrás dela. 2 mulheres bem vestidas conversavam baixinho. Uma dizia para a outra: "Eu repito aquelas palavras todo dia sem falta, e olha onde eu cheguei." A outra perguntou: "Mas você acredita mesmo que funciona?" Aqui, a primeira sorriu. "Não preciso acreditar. Os resultados falam por si só." Catherine virou discretamente. Tentou ouvir mais, mas o ônibus chegou e elas entraram. Ficou ali parada, com uma sensação estranha no peito. Que palavras eram aquelas? Naquela noite, ela não conseguiu dormir.
Uma coisa naquela conversa tinha mexido com ela, como se um alarme tivesse disparado no fundo da sua mente. No dia seguinte, por uma coincidência que ela só entenderia depois, encontrou a resposta. Estava numa livraria usada, procurando gibis antigos para a filha. Foi quando viu um livro caído no chão. O título estava meio apagado, mas uma frase na contracapa saltou aos seus olhos. Era exatamente a frase que mudaria tudo. Mas antes de eu te contar qual é essa frase, preciso te explicar por que ela é tão poderosa. Porque funciona mesmo quando você não acredita nela. Sabe aquela sensação de quando você está dirigindo e de repente se dá conta de que não lembra dos últimos 5 minutos? Seu cérebro estava no modo automático, funcionando em frequências baixas, economizando energia. A mesma coisa acontece com sua relação com dinheiro. Seu cérebro entra em modo automático, repete os mesmos padrões, as mesmas reações, os mesmos medos. Mas existe uma forma de reprogramar a mente, de forçar seu cérebro a sair do modo automático. E é exatamente isso que essa frase faz. Ela não é uma afirmação comum. Não é "eu sou próspero" ou "o dinheiro vem até mim". Essas frases genéricas são como tentar acordar alguém sussurrando. Não tem força suficiente. Esta frase é diferente. Ela foi criada sem querer, seguindo 3 princípios neurocientíficos específicos. Primeiro princípio: desafio mental. A frase cria uma tensão na sua mente. Um desafio que obriga seu cérebro a prestar atenção. É como um paradoxo que sua mente precisa resolver. Segundo princípio: ativação de memórias positivas. Cada palavra da frase ativa memórias de momentos em que você se sentiu confiante, seguro, no controle. Terceiro princípio: mensagem subliminar. A estrutura gramatical da frase bypassa sua mente consciente. Fala diretamente com a parte do cérebro que controla suas ações automáticas. Catherine não sabia de nada disso quando começou a repetir a frase. Ela só sabia que precisava de um milagre. No primeiro dia, ela repetiu a frase 20 vezes de manhã. Nada aconteceu. No segundo dia, 40 vezes. Ainda nada. No terceiro dia, ela quase desistiu. Mas foi no quarto dia que algo estranho aconteceu. Ela estava fazendo as compras no mercado, calculando cada centavo, quando a atendente do caixa disse algo inesperado. "Senhora, a senhora esqueceu de pegar seu troco da compra anterior. São R$ 50. Agora, Catherine não tinha feito nenhuma compra anterior naquele mercado, mas por algum motivo não questionou. Pegou os R$ 50 e saiu. Só depois percebeu o que tinha acontecido. Aquilo foi só o começo. No 7º dia, uma amiga da vizinhança bateu na porta dela. Precisava de alguém para cuidar do cachorro dela por uma semana. Ofereceu R$ 500. Era exatamente o que ela precisava para pagar a conta de água. No 15º dia, ela recebeu uma ligação. Era de uma empresa onde ela tinha feito entrevista 3 meses antes. Estavam oferecendo uma vaga que nem existia quando ela se candidatou. Mas o que realmente chamou a atenção dela foi como ela estava se sentindo diferente. Mais calma, mais confiante, como se uma névoa tivesse se dissipado de sua mente. Ela estava enxergando oportunidades onde antes só via problemas. Agia onde antes apenas se paralisava. Era como se alguém tivesse aumentado o brilho da tela da sua vida. Um brilho intenso. No 21º dia, algo aconteceu que ela jamais esqueceria. Caminhava pela rua. Quando viu um papel no chão, normalmente passaria direto, mas algo a fez parar e pegar. Era um cupom de desconto de uma loja de eletrônicos, válido apenas naquele dia. Ela nem precisava de nada daquela loja, mas por impulso entrou. O vendedor comentou que estava com um problema no sistema. Precisava de alguém que entendesse de computadores para resolver uma questão simples.
Catherine havia feito um curso básico de informática anos antes. Algo bem simples, mas conseguiu ajudar. Em 15 minutos, resolveu o problema. O gerente ficou tão agradecido que lhe ofereceu um trabalho em meio período, cuidando da parte online da loja. O salário? R$ 3.000 por mês, trabalhando de casa. Mas a verdadeira transformação estava acontecendo dentro da cabeça dela. Sabe, quando você está com muita sede e toma um gole d'água gelada? Aquela sensação de alívio instantâneo, era isso que ela sentia toda vez que repetia a frase. Como se cada repetição limpasse um pouco mais a janela de sua mente. Como se cada palavra removesse uma camada de poeira que estava bloqueando sua visão. No 30º dia, ela teve a maior surpresa da vida. Recebeu uma ligação de um escritório de advocacia. Era sobre uma herança. Um tio distante, que ela mal conhecia, tinha deixado uma quantia para ela. Não era uma fortuna, mas eram exatos R$ 47.000. Naquele momento, ela entendeu que não eram coincidências. Era algo maior acontecendo. Era como se o universo tivesse mudado a forma de se relacionar com ela. A coisa maior ainda estava por vir. 43º dia, ela decidiu calcular quanto dinheiro havia entrado em sua vida desde que começara a repetir a frase. O trabalho na loja, R$ 3.000 por mês vezes 2 meses, R$ 6.000. Os trabalhos extras que apareceram, R$ 8.500. A herança, R$ 47.000. Outros valores menores que surgiram, R$ 3.500. Total, R$ 65.000. Mas ela ainda não tinha terminado a conta. Naquela mesma semana, recebeu uma proposta inesperada. A empresa onde trabalhava em meio período queria comprar uma ideia que ela havia dado casualmente. Uma forma de melhorar o atendimento online. Eles ofereceram R$ 135.000 pela ideia. Inspiração. Em 43 dias, R$ 200.000 tinham aparecido em sua vida, de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Mais impressionante não era o dinheiro, era a pessoa em que ela se havia transformado. Mais segura, mais criativa, mais viva. Era como se a frase tivesse desbloqueado uma versão dela que sempre esteve lá, mas estava adormecida. Foi aí que ela entendeu algo que mudou tudo. A frase não trouxe o dinheiro. A frase a trouxe de volta à vida. E quando você está verdadeiramente vivo, o dinheiro é apenas uma consequência natural. Mas qual é exatamente essa frase? E por que ela tem esse poder quase mágico sobre nossa mente? A resposta vai te surpreender. E não é o que você espera. E talvez seja exatamente por isso que funciona. A frase que mudou a vida de Kathryn Kuhlman é simples. Tão simples que você pode achar que é besteira. Mas antes de julgar, lembre-se do que eu te falei sobre o cérebro desligando quando pensa em dinheiro. Esta frase foi criada especificamente para religar essas áreas. Cada palavra foi escolhida para ativar neurotransmissores específicos, para criar novas conexões neurais, para reprogramar sua relação com a abundância. A frase é: eu permito que a riqueza flua naturalmente através de mim. Pague um segundo. Respire. Sinta essas palavras. Eu permito que a riqueza flua naturalmente através de mim agora. Você sentiu algo diferente? Uma pequena mudança na sua respiração, no seu peito? Isso não é coincidência. Seu cérebro reconhecendo um padrão neurológico específico. Mas atenção, não é só repetir como um papagaio. Existe uma ciência por trás de cada palavra desta frase. E se você não entender essa ciência, vai ser só mais uma afirmação que não funciona. Vamos dissecar cada parte, eu permito. Essas duas palavras ativam o que os neurocientistas chamam de locus de controle interno. Você não está pedindo, não você está dando permissão. Isso te coloca no controle da situação. Que a riqueza, a palavra riqueza foi escolhida cuidadosamente. Não é dinheiro, dinheiro ativa o medo na maioria das pessoas.
Riqueza ativa possibilidades, ativa a expansão mental. Flua naturalmente. A palavra flua cria uma imagem mental de movimento suave, sem esforço, sem luta. Isso acalma a amígdala, que normalmente entra em pânico com temas financeiros. Através de mim. Isso é crucial, você não está tentando agarrar a riqueza. Ela está passando através de você. Isso remove a tensão, a ganância, o desespero. Sentimentos que bloqueiam oportunidades. Agora, esta palavra ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela ação imediata. Sem agora, a frase vira um sonho futuro. Com agora, vira um comando presente. Mas tem mais. A estrutura rítmica da frase está sincronizada com seu batimento cardíaco natural. Quando você a fala devagar, seu coração automaticamente encontra um ritmo mais calmo, mais receptivo. O Dr. Richard Davidson, neurocientista da Universidade de Wisconsin, fez um estudo fascinante sobre isso. Ele descobriu que certas sequências de palavras podem literalmente alterar a estrutura física do cérebro em apenas 8 semanas. Mais impressionante ainda, as mudanças acontecem mesmo se a pessoa não acredita nas palavras. O cérebro responde ao padrão sonoro, não às crenças conscientes. É isso que funcionou para Kathryn Kuhlman, mesmo quando ela estava cética. Mas como você deve repetir essa frase para obter os mesmos resultados? Existe um protocolo específico, um método que maximiza o impacto neurológico. Seu cérebro está mais receptivo a mudanças nos primeiros 15 minutos depois que você acorda. É quando as ondas cerebrais estão numa frequência específica chamada alfa-teta. Segundo, posição. Você precisa estar em pé, com os pés no chão. Chegar ao que os cientistas chamam de grounding neural, uma conexão física que potencializa a absorção mental. Terceiro, respiração. Antes de falar a frase, faça 3 respirações profundas. Isso oxigena o córtex pré-frontal e prepara seu cérebro para absorver a programação. Quarto, não pense no dinheiro que você quer. Pense na sensação de já ter riqueza fluindo em sua vida. Sinta a gratidão antecipada. Quinto, repetição. Repita a frase 40 vezes. Não 39, não 41. 40 tem uma razão científica específica. Pesquisadores da USP descobriram que são necessárias exatamente 40 repetições para criar uma nova via neural. Menos que isso, a mudança não se consolida. Mais que isso, o cérebro entra em fadiga e perde eficiência. Kathryn Kuhlman fez isso religiosamente por 43 dias. Mas você pode ver os primeiros sinais de mudança muito antes disso. Marcos, um contador de São Paulo, testou o método depois de ouvir a história de Kathryn. Ele estava desempregado há 8 meses, sem esperança, prestes a perder o apartamento. Terceiro dia repetindo a frase, ele acordou com uma ideia estranha. Lembrou de um antigo chefe, que sempre dizia que ele era bom com números. Por impulso, ligou para esse ex-chefe. O homem estava justamente precisando de alguém para organizar a contabilidade de uma pequena empresa. Trabalho temporário, mas que pagaria suas contas por 3 meses. No 10º dia, Marcos percebeu algo diferente em si mesmo. Estava mais atento às conversas ao seu redor. Foi numa fila de banco que ouviu 2 pessoas comentando sobre investimentos em criptomoedas. Normalmente, ele nem prestaria atenção, mas alguma coisa o fez pesquisar sobre o assunto. Descobriu uma oportunidade que estava bem na frente do nariz dele há meses. No 20º dia, Marcos já tinha triplicado um pequeno investimento que fez com o dinheiro do trabalho temporário.
Mas a verdadeira mudança estava acontecendo na mente dele. Ele começou a ver padrões que antes eram invisíveis, conexões que antes não existiam, oportunidades onde antes só via obstáculos. É isso que a frase faz. Ela não traz dinheiro magicamente. Ela desperta a parte do seu cérebro que sempre esteve lá, mas estava adormecida. A parte que vê possibilidades, que toma ações, que atrai resultados. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora. E é esse detalhe que faz a diferença entre funcionar ou não funcionar. Você não pode repetir a frase com pressa. Não pode falar só com a boca, enquanto sua mente está pensando em outras coisas. Cada repetição precisa ser consciente, intencional, presente. Imagine que cada vez que você fala a frase, está plantando uma semente no jardim da sua mente. Se você planta com pressa, sem cuidado, a semente não vai germinar. Mas se você planta com atenção, com carinho, com fé na semente, a colheita é inevitável. O Dr. Joe Dispenza, especialista em neuroplasticidade, explica isso de forma brilhante. Ele diz que quando você repete algo conscientemente, está literalmente criando um novo programa no seu computador mental. Mas aqui vem algo que pode chocar você. Talvez o mais importante de tudo que você ouviu até agora. A frase funciona não porque ela atrai dinheiro do universo. Ela funciona porque desperta o milionário que já existe dentro de você. Você nasceu com o mesmo cérebro que todos os bilionários do mundo. As mesmas capacidades neurológicas, as mesmas possibilidades de conexão. A única diferença é a programação. Eles foram programados para ver oportunidades. Você foi programado para ver problemas. Eles foram programados para agir. Você foi programado para hesitar. Eles foram programados para acreditar em abundância. Você foi programado para acreditar em escassez. Mas programação pode ser mudada. E é exatamente isso que essa frase faz. Lembra da Kathryn Kuhlman no primeiro dia? Ela era a mesma pessoa no último dia. Mesma inteligência, mesmas habilidades, mesma história. A única coisa que mudou foi a programação mental. E se alguém como Kathryn Kuhlman conseguiu, se Marcos conseguiu, se milhares de pessoas ao redor do mundo estão conseguindo, por que você seria diferente? A única diferença entre você agora e você com abundância não é sorte, não é destino, não é merecimento. É apenas a decisão de desprogramar a escassez e reprogramar a abundância. Mas tem uma coisa que preciso te avisar. Uma coisa que ninguém te conta sobre esse processo. Nos primeiros dias, sua mente vai resistir. Vai sussurrar coisas como: isso é bobagem, ou nunca vai funcionar comigo, ou eu não mereço riqueza. Essa é sua programação antiga tentando se manter viva. É normal, é esperado, é até um bom sinal, porque significa que você está mexendo em algo profundo. Não brigue com esses pensamentos. Não tente convencê-los. Só continue repetindo a frase. Deixe que ela faça o trabalho silencioso de reprogramação. É como aprender a dirigir. No começo, você precisa pensar em cada movimento. Onde está o freio? Como trocar a marcha? Como fazer curva? Mas depois de repetir 1000 vezes, vira automático. A mesma coisa acontece com a programação mental. Depois de repetir a frase por algumas semanas, seu cérebro automaticamente começa a buscar riqueza ao invés de problemas. E aí, começam a acontecer aqueles milagres que aconteceram com Kathryn Kuhlman. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, ideias brotam, dinheiro flui. Mas não são milagres. É apenas seu cérebro funcionando do jeito que sempre foi projetado para funcionar. Sem medo, sem limitações, sem programação de escassez. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta que pode mudar sua vida hoje mesmo. Se você soubesse com certeza absoluta que essa frase vai funcionar,
Se você tivesse a garantia de que em 43 dias sua vida financeira seria completamente diferente, você faria? Claro que faria. Qualquer pessoa faria. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não precisa de garantia. Você não precisa de certeza. Você só precisa de coragem para tentar. Porque qual é o pior que pode acontecer? Você vai desperdiçar 5 minutos por dia repetindo uma frase? Você vai perder 43 dias tentando mudar sua vida? Compare isso com o que você tem a ganhar. A possibilidade de libertação financeira. A chance de nunca mais se preocupar com dinheiro. A oportunidade de viver a vida que você sempre sonhou. A escolha é sua. Mas seja qual for sua decisão, tome ela agora. Porque a vida não espera você se decidir. Ela continua passando com ou sem você. Se você escolher tentar, comece amanhã de manhã, nos primeiros 15 minutos depois de acordar, em pé. 3 respirações profundas. E então, eu permito que a riqueza flua naturalmente através de mim agora. 40 vezes, com intenção, com presença, com fé na semente que você está plantando. E então, observe. Observe as pequenas mudanças, os pequenos sinais, as pequenas oportunidades que começam a aparecer. Porque quando você muda sua programação mental, o mundo ao seu redor automaticamente muda também. Talvez em 43 dias você esteja contando sua própria história de transformação. Talvez você seja a próxima pessoa a descobrir que existia um milionário adormecido dentro de você o tempo todo. E talvez você compreenda, assim como Kathryn Kuhlman compreendeu, que aquela frase não trouxe riqueza material para sua vida. Não trouxe um aumento na conta bancária, um carro novo ou uma casa na praia. Não, a frase não trouxe isso, mas algo muito maior, algo incalculável. A frase trouxe você de volta para a vida. Para a vida que sempre foi sua por direito. A vida que estava ali, escondida sob camadas de poeira, de hábitos antigos, de crenças limitantes. Uma vida plena, vibrante, cheia de possibilidades. Imagine aquela semente plantada há muito tempo, esquecida no fundo do seu coração, coberta por ervas daninhas, por preocupações, por medos. Essa frase foi como uma chuva suave que lavou a poeira, afastou as ervas e permitiu que a semente respirasse, que brotasse, que se transformasse em uma árvore frondosa, forte, cheia de frutos saborosos, de uma alegria profunda e duradoura. Kathryn sentiu isso, na pele, no coração. Ela sentiu a força daquela semente crescendo dentro dela, rompendo barreiras, transcendendo limites. Ela descobriu a riqueza real, a riqueza da autenticidade, a riqueza da paz interior. Uma riqueza que nenhum valor financeiro jamais poderá comprar. Aqui, você também pode sentir, você também pode descobrir essa riqueza, essa vida plena, essa vida que já é sua, que sempre foi sua e que agora, finalmente, está ao seu alcance, à espera de ser vivida intensamente, com paixão, com alegria e com gratidão.